vermelho e branco, a equipa de União vai entrar em campo com amor e devoção, jogar e lutar para ganhar mais uma vez. Todos a cantar, União vale por 10. Damos União, nós estamos aqui. Damos União, equipa igual eu nunca vi. Damos União, lutar pela vitória. Damos União, tu és a nossa glória. Damos União, nós estamos aqui. Damos União, equipa igual eu nunca vi. Damos União, lutar pela vitória. Damos União, tu és a nossa glória. Ora, bem-vindos a mais um Merto Desportivo, dia 27 de junho de 1989. Anda para a frente de cabeça erguida. Como já se deviam ter apercebido, o tema de fundo desta noite é o União de Tomar. Anda para a frente, vamos União, para ficar mais perto da primeira divisão. Vamos União, nós estamos aqui. Vamos União, equipa igual eu nunca vi. Vamos União, lutar pela vitória. Vamos União, tu és a nossa glória. Vamos União, nós estamos aqui. Vamos Tema de fundo equipa igual eu nunca vi. para o nosso programa de hoje, a secção juvenil da União de Tomar, Vitória, vamos em particular os júniores. a nossa glória. Vamos União, nós estamos aqui. Vão estar connosco até às 0 horas Joaquim Segorbe, técnico da equipa principal dos júniores, Vítor Correia, o chefe do departamento juvenil da União de Tomar, Tu és a nossa e o jovem capitão da equipa, Zé Tó. Motivos de interesse para continuarem connosco até às 0 horas. E não se esqueça de que poderá, entretanto, discar o 314222, pondo questões e algumas perguntas sobre o desenrolar da equipe da União de Tomar. Damos União, nós estamos aqui. Damos União, equipa igual eu nunca vi. Damos União, Equipa de júniores que pela quinta vez é campeã distrital de futebol. tu és a nossa glória. Damos União, tu és a nossa glória. Damos União, tu és a nossa glória. Damos União, tu és a nossa glória. In a material world. Holiday, celebrate. Como habitualmente acontece às terças-feiras, temos as coisas e loisas do desporto. If we took holiday, Um apontamento de Manuel Gonçalves. just one day out of life. Desculpem-nos a insistência. Vamos hoje falar ainda do alargamento do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O assunto parece não estar encerrado e vai, certamente, dar muito que falar nos próximos dias. Não se sabe, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol recusou, há dias, um pedido de revisão do caso Famalicão, apresentado por aquele clube. O assunto parecia ter ficado encerrado, mas o Famalicão continua a reclamar justiça, alegando que foi injustamente atirado para a terceira Divisão Nacional, na época passada visto, devido a um alegado caso de suborno denunciado por um dirigente de outro clube, que teria, posteriormente, negado o que afirmara antes. Simultaneamente com o caso Famalicão, surge a Académica de Coimbra a reclamar justiça no caso Nadinga, com a Associação de Futebol de Coimbra a tomar posição ao lado da Briosa. Estamos perante dois casos distintos, muito complexos, sem dúvida, que já fizeram correr rios de tinta em vão, ainda certamente dar muito que falar. Por um lado, o Famalicão não se conforma com a recente decisão do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, da qual não há recurso. Por outro lado, a Académica exige a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária das Associações de Futebol para tratar do seu caso. É neste contexto que voltamos hoje ao assunto do tão falado alargamento. E porquê? Porque
conforme já aqui dissemos, o assunto interessa também à União de Tomar, uma vez que, se houver alargamento, mantendo-se, portanto, 20 clubes na primeira divisão na época que se avizinha, haverá que fazer subir 2 equipas da terceira divisão para a segunda. E as 2 melhores equipas colocadas para essa eventualidade são o União de Montemor e o União de Tomar, por serem, de entre os terceiros classificados do último nacional, os 2 clubes melhor pontuados. Se para muitos tal eventualidade está excluída e não passa de uma utopia, para muitos outros os 2 casos não estão encerrados. As declarações que têm vindo a público nos últimos dias, proferidos por gente com bastante peso no futebol nacional, levam-nos a crer que tudo ainda é possível, o que não será motivo de espanto num futebol onde os casos nos últimos tempos se sucedem atrás uns dos outros. Reagindo à decisão do Conselho de Justiça, que negou a revisão do caso Famalicão, aquele clube minhoto reuniu em Assembleia Geral no passado domingo e, durante a reunião, o presidente do Conselho Superior, Virgílio Costa, afirmou: "Não vou prometer nada, mas as minhas esperanças de hoje continuam iguais às da semana passada. Estou certo de que vamos ganhar a guerra. Temos mais aliados e gente de muita responsabilidade no futebol nacional que nos vai apoiar." Naquela reunião esteve presente também o presidente da direção do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, que, por sua vez, em todas as circunstâncias estarei, portanto, estamos a citar palavras de Pinto da Costa, ao lado do Famalicão. Ainda ontem estive a falar com o presidente da Liga dos Clubes. Ele não pode ficar indiferente perante uma injustiça de que apenas alguns teimam em levar para a frente, quando todo Portugal sabe que o Famalicão mais não quer do que ocupar o lugar a que tem direito na primeira divisão. Isto palavras de Pinto da Costa. No que se refere à Académica, é a Associação de Futebol de Coimbra que toma posição pela voz do seu presidente, Dr. Vítor Ferreira, em extensa entrevista ao jornal A Bola, publicada na sua edição de ontem. O Dr. Vítor Ferreira reabre o caso Nadinga e afirma que a Académica não quer privilégios, benesses ou favores, apenas quer ver respeitados os seus direitos, o que não passa por alargamentos, basta manter 20 clubes na primeira divisão mais um ano, sublinhou. Segundo o Dr. Vítor Ferreira, a Associação de Futebol de Coimbra já solicitou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária das Associações para discutir as razões que assistem ou não à Académica e espera que a reunião se realize antes do início da prova ou da nova época. Aquele dirigente acrescentou que já subscreveram o pedido da Associação de Coimbra 6 outras associações, nomeadamente Aveiro, Horta, Guarda, Vila Real, Bragança e, como não podia deixar de ser, Santarém. O que vai seguir-se, ninguém sabe. Famalicão e Académica reclamam justiça, a que julgam terem direito. A última palavra pertence agora às associações. Mas observarão os nossos ouvintes como é possível pensar em alargamentos numa altura em que os campeonatos das 3 divisões nacionais já têm calendários para a próxima época. É um facto que já se realizaram os sorteios para a época 89-90. Mas lembramos que o próprio presidente da Federação, Dr. Silva Rezende, afirmou um dia destes que, se for necessário, haverá novo sorteio. A Federação disse, portanto, palavras ainda de Silva Rezende, fez o que tinha a fazer, cumpriu o que estava programado há muito tempo, mas se for preciso fazer novo sorteio, ele será feito. Recordamos, a terminar, que a próxima Assembleia Ordinária das Associações de Futebol está marcada para o dia 30 deste mês, ou seja, sexta-feira que vem. É natural que nessa reunião nada fique ainda resolvido. Mas convém sublinhar que existe o tal pedido de Coimbra para uma reunião extraordinária das associações antes do início da próxima época, para tratar do caso Nadinga e certamente também do caso Famalicão. Até lá, mantém-se o suspenso. A questão do alargamento não está encerrada. Desculpem-nos a insistência,
mas no futebol português tudo é possível. E esperamos para ver. Estas foram as coisas e loisas com assinatura de Manuel Gonçalves. Celebrate. 22 horas mais 20 minutos, RTC Desportivo, edição de 27 de junho de 1988. Tal como dissemos no início do nosso programa de hoje, o tema de fundo é nada mais, nada menos do que fazer aqui um balanço daquilo que foi mais um êxito do futebol juvenil do União de Tomar. Como todos nós estamos recordados, e muito recentemente a equipa de juniores do União de Tomar sagrou-se pela quinta vez no seu historial, portanto pelo menos dá uma vintena de anos esta parte, nos lembramos, a quinta vez, dizia eu, campeã distrital do Distrito de Santarém, o que vale dizer que na próxima temporada mais uma equipa do futebol juvenil do União de Tomar estará a representar a equipa unionista no Nacional da Primeira Divisão. Trouxemos hoje aqui ao nosso programa para falarmos disso mesmo, e eu vou repetir porque já fiz a apresentação, o Sr. Vítor Correia, que é o chefe do Departamento de Futebol Juvenil do União, o Sr. Joaquim Segorbe, que é o técnico responsável por esta equipa, e ainda José António Pereira da Silva, mais conhecido pelo Zé Tó, 17 anos, eletricista auto de profissão, joga futebol, é defesa central e capitão da equipa. Queremos também aqui fazer uma retificação a pedido do dirigente do União de Tomar, Sr. Mário Saraiva. Acontece que o Sr. Mário Saraiva, quando do último jogo em Amiais, portanto quando se decidiu a vitória final do União de Tomar, deu uma entrevista à Rádio Hertz e no calor da euforia, portanto de todo aquele entusiasmo, tinha dito aos nossos microfones de que era a primeira vez que o União de Tomar em juniores e à Primeira Divisão Nacional, ou portanto que se sagrava campeão distrital. Acontece de que depois o Sr. Mário Saraiva verificou que tinha elaborado num erro e pediu-nos, portanto, que nós aqui esclarecêssemos o auditório àquelas pessoas que estão menos atentas ao passado dos acontecimentos, e nós vamos então aqui retificar. A União de Tomar, com este triunfo, é de facto a quinta vez que é campeã distrital de futebol júnior. E eu vou recordar que a primeira vez era treinada por Paulo de Oliveira, já falecido, o saudoso Paulo de Oliveira, isto há cerca de 22 anos, podemos estar a falhar, mas é a informação que temos, é os dados que temos. Há cerca de 22 anos atrás, pela primeira vez, a União de Tomar sagrou-se campeão distrital e era treinador na altura o célebre árbitro internacional Paulo de Oliveira, portanto, um saudoso amigo. A segunda vez que tal êxito aconteceu, era comandada também esta equipa por um saudoso e grande amigo, um grande esportista de seu nome, o Nelson Costa. Toda a gente sabe, o Nelson Costa, um homem que esteve sempre ligado ao desporto, foi praticante, foi técnico, foi jornalista, enfim, era um homem do desporto, também já falecido, é um saudoso amigo, mas recordamos que foi na época 71-72, quando o Nelson Costa levou uma equipa júnior a campeã distrital. A terceira vez aconteceu na época 78-79 e aqui já foi treinada por José Moraes. O José Moraes, que fez, honra-lhe seja feito, e a todos que têm trabalhado no futebol juvenil da União, fez um trabalho de excelente recorte. Aqui pela primeira vez, foi a terceira na altura consecutiva, não será consecutiva, mas portanto isto na ordem dos números, portanto na época 78-79, José Moraes era o técnico e aqui a União de Tomar sagrou-se uma vez mais campeã distrital. Na quarta vez que aconteceu, isto em 82-83, e novamente com José Moraes, aqui bisou, e recordamos aqui que esta equipa fazia parte de jogadores como o Simões, que atualmente está no Beira-Mar, Boa Vida, que penso que ainda está em Porto Alegre, se não está, esteve esta época que passou, o Vital, que está no Sporting Clube Portugal, o Abreu, que atualmente está no União de Tomar, ou esteve, mas pelo menos toda a gente sabe, entre outros. Portanto, era uma equipa de facto de nomes que hoje estão realmente no topo do futebol nacional.
E finalmente a quinta vez foi de facto na época que agora terminou 88, 89. O técnico está aqui connosco, Joaquim Segorbe. Real girl, living in a material world, and I am a material girl. You know we are living in a material world, and I am a material girl. In a material world. In a material world. E vamos interromper aqui por alguns instantes o nosso programa, porque da informação há um apelo urgente a fazer ao nosso auditório. Exatamente, vamos então passar a ler o apelo que nos foi solicitado. Desapareceu de casa de seus pais Elídio João da Conceição Sebastião, de 14 anos de idade. Morador no Largo de 5 de Outubro, número 1, em Tomar, junto à Messe dos Oficiais. Quando desapareceu, vestia calça de ganga clara, t-shirt azul e calçava ténis brancos. Pede-se o favor de quem souber do seu paradeiro contactar pelo telefone 311105 da rede Torres Novas. Repetimos, desapareceu de casa de seus pais Elídio João da Conceição Sebastião, de 14 anos de idade. Morador no Largo de 5 de Outubro, número 1, em Tomar, junto à Messe dos Oficiais. Quando desapareceu, vestia calça de ganga clara, t-shirt azul e calçava ténis brancos. Pede-se o favor de quem souber do seu paradeiro contactar pelo telefone 311105 da rede Torres Novas. Took some time to celebrate. Just one day out of life. It would be so nice. Holiday, celebration, come together in every nation. Holiday, celebration, come together in every nation like a virgin. E vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos estar até às 24, portanto às 0 horas, e os ouvintes que nos estão a acompanhar, aqueles que gostam do futebol juvenil, se porventura tiverem interesse em pôr questões aos nossos convidados ou a nós próprios, recordar alguma coisa do futebol juvenil, inclusivamente retificar se é que alguma coisa está mal em relação a este dado que nos trouxe aqui, portanto, à mesa de trabalho, em relação às conquistas dos campeonatos na categoria de juniores, alguma coisa que esteja mal, agradecemos que o ouvinte que esteja atento, que nos telefone. Como disse, nós vamos estar até às 24 horas e estamos prontos para colaborar consigo. Portanto, motivo de interesse, você que gosta do União de Tomar e do futebol juvenil. Sr. Vítor Correia, uma vez mais, obrigado por ter vindo ao Hertz Esportivo, a esta casa que bem conhece. Eu começaria por lhe falar desta retificação que se fez aqui em relação a uma entrevista que o Sr. Mário Saraiva fez, mas não foi de propósito. O calor do entusiasmo por vezes retira as coisas postas no seu devido lugar, e o certo é que de facto a União de Tomar na categoria dos juniores, porque há outros títulos noutros setores, foi campeã pela quinta vez. Entretanto, eu vou aproveitar para informar que a secção juvenil do União de Tomar leva a efeito a organização do 3º torneio de futebol salão, com início provável no mês de julho. Portanto, estamos à porta, não há ainda data certa, nas categorias de séniores e juvenis. As inscrições estão abertas na sede do União de Tomar, na Rua Infantaria 15, número 10, todas as terças e sextas-feiras, das 21 às 23 horas. Repito, a secção juvenil do União de Tomar leva a efeito mais uma organização do 3º torneio de futebol salão, com início provável no mês de julho. Nas categorias de séniores e juvenis, as inscrições estão abertas na sede do União de Tomar, na Rua Infantaria 15, número 10, todas as terças e sextas-feiras, das 21 às 23 horas.
Vítor Correia, muito boa noite. Há pouco, quando eu li aqui, portanto, esta retificação a pedido do dirigente Mário Saraiva em relação aos títulos que o futebol juvenil alcançou até hoje. Portanto, havia uma informação errada, involuntária, diga-se, de que seria ou foi a primeira vez que o futebol júnior ganhou um campeonato distrital. Acontece que é a quinta vez. Eu já li, o Sr. Vítor Correia certamente está dentro do assunto. Eu gostaria de saber a sua opinião. Não, quer dizer, Não está. não tenho dados seguros de que esses anos, portanto, que são citados, que sejam, portanto, verdadeiros de facto. Não ponho isso em causa, mas o que não há de alguma, lembrava-me que da altura do Sr. José Moraes de ter havido 2 títulos, tinha mais ou menos essa ideia, não podia precisar de modo algum os anos, mas é bom que isso seja dito, porque já é o 5º ano. É o 5º ano, portanto, que os miúdos de tomar em júniores que são campeões, segundo estes dados, é bom. Porque, repare, a nível oficial, local, refiro mais câmaras e outras situações, nunca se lembra. Quer dizer, o ano passado a União foi campeão em juvenis, nem uma carta que enviaram ao clube a dar os parabéns. Em contrapartida foram campeões séniores e mandaram-nos os parabéns, e muito bem, até com uma moção camarária. Portanto, só que estas situações, quer não são títulos que se ganham, são os jovens que estão em causa. Eles é que lutaram pelo título e não tem nada em desacordo com estes dados que estão aqui. Vamos aproveitar para continuar a falar do êxito do União de Tomar. Portanto, é um êxito duplo, já que na época passada, em juvenis, a equipa foi campeã distrital, teve o direito de participar no Nacional. Os juniores, dando seguimento ao trabalho que se tem desenvolvido no futebol juvenil, aí está, de novo, mais uma equipa representativa das camadas mais jovens no Nacional. O que é que isto quer dizer, Sr. Vítor Correia? Quer dizer que é uma equipa muito coesa, os técnicos, os diretores, a parte de massagistas, e temos tido um apoio muitíssimo grande da direção. Portanto, o apoio que outras secções possivelmente nunca tiveram. Mas à parte disso há um trabalho técnico e diretivo, tudo conjugado. Nós somos um só. Trabalhamos só para bem dos miúdos e para que eles tenham um rendimento dentro de campo, dentro das aptidões que têm. Portanto, é só isso. Numa altura em que a União de Tomar vai protestando, e com razão, pela falta de condições desportivas, nomeadamente, é cansativo da nossa parte, mas nunca desistiremos de o dizer, as condições do campo de futebol, numa altura em que a União de Tomar vai alcançando alguns êxitos no futebol juvenil, apetece perguntar que, mesmo assim, com essas condições, que não valerá a pena com certeza estarmos aqui a batalhar na mesma tecla, consegue-se? Consegue-se. Vamos lá ver. Isto até pode ser uma forma de que as autarquias, portanto, especialmente a local, olhe para aquele campo de treinos. Eu ainda aqui há dias disse, numa entrevista que dei ao Sr. Manuel, que em conversa com o Sr. Vereador, portanto, ele disse que queria recuperar aquele piso. Portanto, eu faço por plena fé nas palavras do Sr. Vereador. Portanto, já foi comunicado ao Sr. Gonçalves que dentro de mês e meio começaríamos novamente as captações e os treinos. Espero que este tempo que não se esgote. Eu disse, inclusivamente, não quero mais repetir, que o Sr. Vereador já andou naquele piso, fez um jogo entre amigos e viu como é que ele estava. Portanto, aquele piso não tem hipótese nenhuma. Olha, eu até lhe vou dar mais, isto não é uma ofensa. Tenho som com o picadeiro lá embaixo da GNR que tem piso melhor. Bom, mas isso do campo de treinos, eu gostaria de falar mais lá para dentro, mas já que estamos a falar dele, vamos continuar. É uma promessa antiga, e será que será a realidade já na próxima temporada? Se bem que esta equipa júnior quase que já não precisa daquele piso, porque vai trabalhar certamente muito no relevado. Não sei se... Isso é que se engana. Isso é que se engana. Não. Vamos lá ver, normalmente o relevado... Mas eu queria, Sr. Vítor Correia, a minha pergunta é um pouco mais alongada. Será que já na próxima temporada que a União de Tomar vai ter o privilégio de pisar um outro tipo de terreno, sem ser aquele? Isto é brincalhão. Não sei, eu gostaria. Quer dizer, só se o campo da Madalena estivesse em condições e pedíssemos autorização para lá irmos, quer dizer, vamos lá ver. O senhor, quando se refere a isso, está-se a referir a outro possível campo de treinos, é isso?
Exato. Não, quer dizer, nem eu pessoalmente penso que, por muita boa vontade que as pessoas tenham... Deixou de acreditar. Não, quer dizer, eu acredito sempre que no possível. Só que o problema que se põe é este, quer dizer, segundo eu sei, havia um plano para um parque desportivo numa determinada zona, segundo dizem que foi chumbado em Lisboa, por qualquer motivo, e que existe já outro projeto para se fazer esse audito parque desportivo. Só que acontece que isto, como todas as coisas, demora muito tempo. É possível que quando ali o neto do Zé Tó jogar a bola, andar é possível que já vai encontrar isso. Por enquanto, eu penso, não, isto não é reparo, isto não é intenção nenhuma de amascar as pessoas, não é nada disso. Quer dizer, as coisas em Tomar andam muito devagar, andam lentas, tanto faz ser no desporto como noutras situações. Quer dizer, pensa-se, revê-se, lê-se, volta-se a ler, volta-se a página atrás, volta-se a ler e nunca se passa disto. Claro que eu por exemplo, quando aponto, eu chego a ir, por exemplo, a certos concelhos, o caso de Almirim, a Chamusca, outras coisas mais, quer dizer, eu vejo parques desportivos extraordinários. São feitos, não é de um dia para o outro, mas é quase, nós chegarmos lá a esta época e fazermos um jogo, e na época assim, quando lá vamos, damos, por exemplo, em Almeria, damos com um campo de treinos extraordinário, com um piso extraordinário. Sr. Vítor Correia, o vereador, por vezes, em diversas entrevistas que nós lhe temos feito e carregamos sempre nessa tecla do campo de treinos, ele por vezes, não sei se será um desabafo ou se não, que diz que os clubes também têm o dever de pensar em arranjar o seu próprio património. Eu penso sim, mas é preciso dar condições para isso. Segundo eu sei, a Câmara, diz o vereador, a Câmara não é obrigada a dar tudo. É um facto. A Câmara não é obrigada a dar tudo, mas uma das coisas que diz na Constituição é que todo o cidadão tem o direito à prática desportiva, entre outras coisas. Isto é uma realidade. Isto é futebol juvenil. Portanto, portanto, é um clube que está a afastar jovens de outros vícios, portanto, está a trabalhar para a comunidade local. Portanto, e penso que lhe tem que ser dadas as condições devidas. Claro que a Câmara não é obrigada a dar tudo. Nós sabemos perfeitamente bem isso. Nem eu estou, de modo algum, a exigir que a Câmara dê. Eu estou a exigir que a Câmara dê condições de trabalho. Só. Mais nada. Quer dizer, a Câmara ou quem de direito. Eu penso que, inclusive, se houvesse uma maior ligação Câmara-Clube, que poderia haver a hipótese de, através de subsídios, através de outras situações, eu vejo os outros clubes a fazerem isso, eu vejo as outras câmaras a fazerem isso. Por exemplo, se a Câmara de hoje para amanhã vier a decidir que tem um terreno em tal parte e esse terreno é da União de Tomar, e a União de Tomar, a partir daí, poderá começar a pensar em construir então o tal património. Pois, isso é uma utopia, porque nem para fazer uma sede ainda não foi decidido, quanto mais para fazer um campo, não é? Quer dizer, isso é utopia. Portanto, isso era um caso que eu penso que a direção tinha que pensar e tinha que analisar. Quer dizer, eu não posso de modo algum estar a dizer se senhor, ia assistir-me aqui o Dr. Pedro Marques, não é? Mas o que não há dúvida nenhuma, penso que isso em princípio é muito difícil. Era muito melhor que eles que se dessem um terreno onde a União fosse buscar portanto estruturas para arrancar com o futebol sénior e juvenil. Isso quer dizer isso. Bom, eu agora vou-me virar ali para o técnico Joaquim Segorbe, e antes de começarmos a falar da sua equipa, eu gostaria de falar um pouco daquilo que tem sido a carreira desportiva do Joaquim Segorbe até hoje. Aquele ouvinte que certamente nos está a ouvir e começou a pensar já bem, Joaquim Segorbe jogou futebol, é irmão do João Segorbe, lembram-se do Joaquim Segorbe, jogador da Matrena, mas as pessoas são capazes de não se lembrar que o Joaquim Segorbe fez parte do plantel sénior do União de Tomar, foi treinado por Fernando Cabrita, se não estou em erro, fez parte do plantel de uma das equipas da primeira divisão do União de Tomar. Mas antes e depois Joaquim Segorbe andou por outras paragens. Portanto, eu gostaria que explicasse aos nossos ouvintes quem é Joaquim Segorbe. A gente já sabe quem é, mas por onde tem andado e como veio parar, portanto, a esta situação que as pessoas gostam, os técnicos gostam de treinar futebol juvenil. Bem, vamos lá ver. Por onde andei ou por onde tenho andado, as pessoas em princípio devem saber, não é? Eu comecei realmente na Matrena, como foi dito. Depois estive no Tramagal 3 anos, estive em Torres Novas, estive em Tomar.
Mais tarde fui até... Sempre como praticante, nessa altura. Pois, como praticante. Aliás, tive um ano ainda na Matrena em que fazia parte da equipa técnica que levámos a Matrena à terceira divisão, com o Alexandre. Depois estive em Sarnás de Bom Jardim 3 anos, ainda joguei lá futebol e treinei o Sarnás de Bom Jardim. As pessoas possivelmente devem-se lembrar do que é que se lá passou. Não tenho nada que envergonhar-me, acho que fiz um bom trabalho lá. Fartei-me daquela zona porque é uma zona um bocado ingrata e vim cá para baixo. Portanto, estive em Sarnás, estive depois em Ferreira de Zézer, ainda passei ali uma temporada por Orém. E quando estava mais ou menos a pensar a acabar no futebol, porque estava a chegar a uma fase, até porque a vida profissional já não me permitia certas coisas, fui convidado para fazer parte de um grupo de trabalho da secção juvenil da União de Tomar. As condições que foram propostas, portanto, condições de trabalho, foram aceitáveis. Viu-se realmente que havia hipótese de fazer alguma coisa, interessei-me e aqui apareci, olha, cá estou. Portanto, o Quince Corbe começou a ser treinador de futebol aonde? Portanto, treinador propriamente dito, comecei na Matrena em 75, 76. Depois fui para Sarnás de Bom Jardim, onde comecei, estive lá 3 anos também. Quer recordar aqui algum êxito? Ficou aí o trabalho que fez em Sarnás, mas parece-me que em Castelo Branco também fez um bom trabalho. Pois, Sarnás de Bom Jardim pertencia a Castelo Branco. Era na primeira distrital de Castelo Branco. Eu pensava que se queria referir à equipa de Castelo Branco mesmo. Não, equipas. Fazia parte da primeira distrital de Castelo Branco. Estive lá 3 anos, parece-me que o trabalho foi agradável. Aliás, ainda hoje, se quisesse voltar para lá, estava lá outra vez. Portanto, é bom sinal. O Quince Corbe nunca pensou, em verdade, pela carreira mesmo de treinador profissional? Não, e nem pela de jogador. Portanto, por isso, como eu nunca pensei em termos de futebol profissional, mesmo como jogador, porque pensei sempre mais em termos de trabalho. Quando acabei até a fase da tropa, também voltei para a Matrena a trabalhar e mais ou menos o futebol como treinador aparece como um escape do trabalho. E só por isso é que nunca pensei em ir mais além. Não sei se teria possibilidade, se não tinha, mas também é verdade, se analisarmos o que se está a passar ou o que se tem passado, é uma vida muito ingrata. Não sei se compensa, tirando meia dúzia deles, se compensa realmente andar a passar o que se passa, às vezes com a casa às costas para trás e para dentro, e outras vezes estar aí um ano sem trabalhar, e se não tiver um pé de meia, não tem hipótese. Portanto, não estou arrependido de não ter seguido a vida de jogador ou de treinador como profissional. Como jogador, qual foi o melhor momento que poderá recordar hoje aqui? Eu não tenho maus momentos da bola, é engraçado. Quer dizer, desde a parte juvenil, quando comecei, até a parte sénior, tive sempre boas recordações. Mesmo quando na União de Tomar estive cá e descemos de divisão à segunda divisão, quer dizer, não tenho. Há a parte triste quando uma equipe desce, mas quer dizer, momentos desagradáveis, felizmente não tive nenhum na bola. Só tenho boas recordações. Em relação à União de Tomar, que é que nos trouxe mais aqui para falar da União de Tomar, o que é que poderá recordar como ponto negativo e aquele que o mais satisfez em vestir a camisola como praticante da União de Tomar? Bem, eu vestir a camisola, não vestir a camisola, isto foi uma história muito grande, que será melhor nem falar nisso, porque a minha passagem para a União de Tomar na primeira divisão foi uma passagem assim muito atribulada. Há uma pessoa que já morreu, não interessa falar nisso, mas é como digo, não tenho mais recordações da bola, também não vale a pena estarmos aqui a falar nelas, mas foi uma passagem muito atribulada. Há pessoas que eram dirigentes na altura, sabem do que eu fui vítima, mas é como digo, futebol passa tudo, não tenho razão de queixa de nada, também não vou agora falar, até porque, como digo, uma das pessoas já morreu e não me interessa falar de pessoas que não estão presentes. Quince Corbe, hoje técnico, certamente aprendeu alguma coisa com técnicos mais velhos? Aprende-se com todos, até com os mais novos, hoje até com técnicos novos. Mas qual o melhor treinador que lhe apareceu pela frente? Olha, isso é difícil dizer isso, porque eu sou capaz de ter tido aquele com que mais aprendeu, por exemplo. 15 treinadores ou 16 e eu aprendi com todos. Felizmente aprendi com todos, porque cada um tem o seu método de trabalho, cada um tem a sua parte de psicologia, como agora se usa muito, não é? Só que antigamente aquilo não era bem psicologia. Mas, ouça, eu tive um Fernando Cabrita, tive um Telecheia, tive um Câmara, tive ainda o nosso amigo Di Paola, tive o Emílio Graça, eu sei lá, tive um Gama, tive um Júlio Gama Pereira. Foi em Torres Novas. Um Júlio Pereira, que também já faleceu. Olha, felizmente tive bons treinadores, porque todos os que passei aprendi.
Kinsegor, falou-se aqui em vários clubes, parece-me que escapou um, ou então eu não estava com atenção. Ferreira do Zézer. Pois, eu também falei em Ferreira do Zézer, também quando vi de Serraste estive em Ferreira do Zézer 3 anos. Foi o último trabalho que teve antes de vir para o futebol juvenil de Ferreira do Montemar. Zézer vi para o futebol juvenil. Porquê esta mudança de treinar uma equipa séniores em Ferreira do Zézer e vir treinar futebol juvenil de Montemar? Foi o que eu disse, quer dizer, eu fui convidado para fazer parte de um grupo de trabalho que estava a tentar revitalizar a secção juvenil do União de Tomar. Vamos lá ver, eu não estou a dizer que a secção juvenil que esteve mal ou que agora está melhor. A secção juvenil teve uma ligeira quebra e a direção que está tentou realmente fazer um trabalho a longo prazo e convidou um grupo de treinadoras que fosse realmente responder a esse apelo, aquilo que eles queriam fazer. Quanto a entrar na secção juvenil, vamos lá ver, eu nunca tinha treinado propriamente juvenis, ou jovens. Também foi uma experiência que eu queria experimentar. Eu, inclusivamente, em Serraste tinha treinado uma equipe feminina, quer dizer que há muita gente que nunca treinou. Está a ver? Jovens, portanto, júniores ou infantis, nunca tinha treinado. Também queria saber se era capaz. Hoje, felizmente, chego à conclusão que sim. A época passada, o Kinsegor treinou uma equipa de escalão mais baixo em relação a esta de júniores. Qual a diferença? É mais aliciante treinar júniores, que já são jogadores mais envolvidos, mais adultos, com uma ambição totalmente diferente, ou prefere treinar aquelas escolas no qual os miúdos dão os primeiros pontapés? Olha, para mim, desde que o jogador acredite no treinador, qualquer idade é boa. As pessoas quer dizer, pensam que um miúdo, porque tem 10 anos, normalmente vê no treinador um mestre ou um professor, ou se por qualquer motivo ele teve um passado na bola e lhe fazem chegar ao conhecimento que ele teve um passado na bola, o miúdo vê uma espécie de um ídolo e pode segui-lo mais do que, por exemplo, um júnior. Mas se o júnior, com a idade que tem, se realmente acredita nas pessoas, também é um trabalho aliciante. É um trabalho aliciante. É um trabalho diferente, até porque o próprio futebol já é diferente. Mas, quer dizer, eu, por mim, tive com miúdos de 12 anos ou 13 e dei-me bem com eles, se bem que é uma maneira diferente, depois até a maneira de se falar com eles é diferente, mas gostei de qualquer das equipes. Aliás, depois até passei por juvenis também, como sabe, e digo com franqueza, gostei de qualquer das equipes. Juvenis foi na época passada. Esta a acabar. Pois, portanto, foi... Em relação aos juvenis, já que falamos nos juvenis, a determinada altura o Kinsegor foi, portanto, a pedido dos responsáveis da União, acudir-se, assim, ao termo, a dar uma ajuda à equipa de futebol de juvenis, que na época recente, na época passada, esteve no Nacional. Isso não veio pesar no seu próprio rendimento como técnico, de uma vez que tinha duas equipas com uma certa responsabilidade, uma porque disputava um Nacional e lá fora tinha que passear o prestígio das camisolas do União de Tomar, uma outra que estava inserida numa temporada que o grande objetivo era, e infelizmente foi conseguido, era a tentar subir, portanto, à primeira divisão nacional, e com o título alcançado, como nós sabemos, foi em juniores. Vão atravessar uma fase crítica, o João César pôs o lugar à disposição porque a sua vida profissional não lhe permitia. Ora, vamos lá ver, se quando aquilo corre bem toda a gente aparece, é lógico que se aquilo estava a correr mal, também não éramos nós que íamos entregar os miúdos aos bichos, como se costuma dizer. Alguém tinha de tomar conta deles, alguém tinha que tentar recuperá-los, e a prova que se tentou e que se conseguiu é que foram recuperados os miúdos para a fase final dos júniores, com os resultados que estão à vista. Não se conseguiu a recuperação que se pensava fazer nos juvenis, de maneira a que pudessem lá ficar, mas isso também as pessoas sabem o que se passou. Houve pedras fundamentais que foram castigadas, um quase com o resto do campeonato, outro com metade, outros que abandonaram. Quer dizer, entrou ali uma descrença muito grande. Mas aquilo que interessava no fundo era realmente recuperar os jogadores, era os jogadores acabarem o campeonato de cabeça levantada, isso conseguiram, e o João Bernardino é testemunha disso, que apesar de termos perdido os jogos, os miúdos saíram de cabeça levantada dos jogos que fizeram. Não houve perdas de cabeça, não houve casos disciplinares, não houve nada disso a apontar, e ainda mais, conseguiu-se felizmente recuperar 5 juvenis ou 4 juvenis para a parte final dos júniores, que foram pedras até fundamentais nessa equipe. Portanto, acho que o trabalho que foi bom. A única coisa que tive, pois não há dúvida, foi uma carga muito grande em cima, e até lhe digo que, em termos de futuro,
não é aconselhável, porque são duas equipes, quer júniores, quer juvenis, que já exigem muito, já é o tal futebol que exige muito, e é difícil uma pessoa sozinha tomar conta deles. Eu posso te acrescentar em relação a isso, vamos lá ver, é que o problema também foi posto desta maneira. Era lógico que o pusessem dessa maneira. Os juvenis, à partida, eram uma equipe que, assim que acabasse o campeonato, iam ser integradas nos júniores. Ora, se eles iam ser integrados nos júniores, seria muito mais indicado que fosse o treinador dos júniores a tomar conta deles do que propriamente outro treinador que estivesse, e neste caso era o meu irmão, que estava com iniciados, que seria muito mais contra, porque passado 2 meses, por exemplo, os miúdos... Portanto, o Quince Gorba está-me a dar a ideia, e é isso que estou a pensar, portanto já foi um trabalho positivo para o técnico, porque valeu-lhe esse tempo para avalizar aquele grupo de trabalho, o grupo de jogadores que poderiam, e como aconteceu, viessem a reforçar a equipe dos juniores. A ideia foi essa. E quanto ao caso dos júniores que estava aí a referir, vamos lá ver. É possível que as pessoas tivessem pensado isso. É possível que as pessoas tivessem pensado que, por eu estar com os juvenis, estava a desprezar um bocadinho o... Não será bem o caso. Não? Pois, não, mas isso foi falado. Isso foi falado. Mas também é verdade que nunca houve o cuidado, e esse é um contra que eu tenho, nunca houve o cuidado. Fez-se tanta análise à equipe de júniores, deram-se tantas opiniões sobre a equipe de júniores, nunca ninguém se preocupou em perguntar ao responsável o que é que achava da equipe, ou o que é que se passava na equipe. No entanto, se quiser perguntar aos jogadores, sempre eles foram avisados que a minha situação em relação aos juvenis era uma relação sempre passageira, porque acima de tudo estavam os júniores. E eles sabem disso perfeitamente e nunca foram prejudicados. Aparentemente, talvez dessa ideia que eu que estava a puxar um bocadinho mais para os juvenis, mas também temos que ver uma coisa. Vamos lá ver, eu estava a acompanhar os júniores este setembro, estava muito mais à vontade com a equipe de júniores que eu conhecia, e isto foi, salvo erro, em fevereiro ou março, se dá o problema com a secção juvenil. Eu tinha uma equipe já com 6 meses que os conhecia. A outra equipe tinha que se dar um abanão. Não se conseguiu porque circunstâncias várias que aconteceram, não conseguiu. Mas os júniores não foram prejudicados. Por sendo nós estamos muito perto das 23 horas, mas ainda tempo de poder fazer uma análise bastante rápida sobre este tipo de conversa. Só a questão dos juvenis, portanto, e da subcarga que o senhor está aqui. Exato. Quer dizer, é natural que tivessem notado isso, mas eu penso que não foi pelo facto do Sr. Joaquim estar a tomar conta das duas equipas. Eu penso que não, quer dizer, toda a equipa tem um ponto alto e depois tem uma quebra, não é? Só que, portanto, aquilo que nos interessava mais, repara, é que a gente apanha a ponta final da primeira fase, que é mais difícil, e essa ponta final, portanto, e o resto da fase de final é que nos interessava que a equipa tivesse em pleno. É fácil que tivesse havido uma quebra. Eu não notei, repare, mas é fácil. É fácil, até porque houve lesões, enfim, houve uma série de situações que podia ter provocado isso. Mas não foi a sua carga. Bom, nós aproximamos-nos das 23 horas, falta apenas 1 minuto, voltamos na segunda parte, mas vamos recordar uma marcha bastante conhecida, mas em homenagem à vitória dos juniores no Distrital. Branco, a equipa do União vai entrar em campo com amor e devoção, jogar e lutar para ganhar mais uma vez, todos a cantar, União vales por 10. Damos união, nós estamos aqui. Damos união, equipa igual eu nunca vi. Damos união, lutar pela vitória. Damos união, tu és a nossa glória. Damos união, nós estamos aqui. Damos união, equipa igual eu nunca vi. Damos união, lutar pela vitória. Damos união, tu és a nossa glória. Anda para a frente de cabeça erguida, conta com a gente para ganhar esta partida. Anda para a frente, vamos união, para ficares mais perto da primeira divisão. Damos união, nós estamos aqui. Renault 19 Chamate, a força elegante. 23 horas. Rádio Hertz. Informação.
Boa noite. As notícias. O Grupo Trovante atuará na Praça de Touros de Tomar na próxima sexta-feira. O concerto é organizado pelo cavaleiro Rui Salvador. Os bilhetes custam 1000 escudos e estarão à venda a partir de quinta-feira de manhã na Praceta de Olivença, em frente à Primorosa. Entretanto, os Trovante vão ser entrevistados aqui na Rádio Hertz amanhã, das 10 ao meio-dia, no programa Hertz Magazine. Esta semana reúne a Assembleia Municipal de Tomar. Será já na próxima sexta-feira, pelas 21 horas, no Salão Nobre dos Passos do Concelho. Esta reunião destina-se a apreciar e votar a primeira revisão orçamental para este ano. Recorde-se que este documento foi aprovado por unanimidade pelo Executivo. Haverá também uma informação do Presidente da Câmara. Será apreciada e votada uma proposta apresentada pelos vogais da CDU sobre relações dos municípios com a EDP. Por último, haverá abordagem de assuntos de interesse para o Concelho. São estes os assuntos a tratar na reunião da Assembleia Municipal de Tomar, a realizar já na próxima sexta-feira. Outra notícia da Câmara. A Câmara Municipal de Tomar está a intimar a todos os proprietários de veículos abandonados nas ruas da cidade de Tomar e abusivamente estacionados na via pública de que deverão proceder à sua retirada até ao próximo dia 29. Terminado o referido prazo, a Câmara mandará proceder à remoção de tais veículos, sendo as despesas da responsabilidade dos respectivos proprietários. A lista dos 26 veículos abandonados foi publicada em edital na imprensa de Tomar. União de Tomar foi recentemente distinguido pelo Ministro da Educação, Roberto Carneiro, com a medalha de bons serviços desportivos. O despacho do Ministro, publicado há dias no Diário da República, considera que a União Futebol, Comércio e Indústria de Tomar, que este ano comemora 65 anos de existência, prova de que a sua longevidade é testemunho da persistência e dinamismo dos seus dirigentes e associados e que os títulos conquistados na modalidade do futebol são atos e ações que são sempre de louvar e devem figurar no quadro de honra do clube, para além do carinho e da atenção que União de Tomar dedica às camadas jovens. Quanto à previsão do estado do tempo para amanhã, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, soprando moderado durante a tarde. Passamos agora a ler um apelo que nos foi solicitado. Desapareceu de casa dos seus pais Ilídio João da Conceição Sebastião, de 14 anos de idade. Morador no Largo 5 de Outubro, número 1, em Tomar, junto à messe dos oficiais. Quando desapareceu, vestia calça de ganga clara, t-shirt azul e calçava ténis pretos. Pede-se o favor de quem souber do seu paradeiro contactar pelo telefone 311105 da Rede Torres Novos. Repetimos, pelo telefone 31105 da Rede Torres Novas. Quanto a notícias, é tudo por agora. Tenha uma boa noite. Rádio Hertz. Informação. 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 Rádio é a sua companhia todos os dias. Mantenha-se atualizado profissionalmente para vencer o desafio cada vez maior do nosso dia-a-dia. Pense na área que lhe faz falta e inscreva-se nos cursos de datilografia, contabilidade ou informática que a Escola Os Templários está a organizar. Contacte para informações e matrículas a Escola Os Templários na Avenida Norton de Matos, 8A, 2300 Tomar ou telefone 314 184. Nossa glória, damos união, nós estamos aqui. Damos união, equipe igual eu nunca vi. Damos união, lutar pela vitória. Damos união, tu és a nossa glória. Damos união, nós estamos aqui. Damos união, equipe igual eu nunca vi. Damos união, lutar pela vitória. Damos união, tu és a nossa glória. Damos união, nós estamos aqui.
Vamos União, equipa igual eu nunca vi. Vamos União, lutar pela vitória. Vamos União, tu és a nossa glória. Vamos União, nós estamos aqui. Vamos União, equipa igual eu nunca vi. Vamos União, lutar pela vitória. Vamos União, tu és a nossa glória. 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 Voltamos à segunda parte de Hertz Esportivo, edição de 27 de junho de 1988. O tema de fundo deste programa de hoje é o futebol júnior do União de Tomar. Mas lembramos que este programa, portanto, a partir de hoje, tem um patrocínio de uma firma e marca de grande prestígio. Lisboço, tintas e vernizes para a construção civil. Agente em Tomar, Abelha Ferragens e Ferramentas Limitada, na Avenida Cândido Madureira, 4042, em Tomar. Lisboço apoia o desporto. Lisboço apoia o desporto e o futebol juvenil do União de Tomar. José António Pereira da Silva Zetó, 17 anos de idade, eletricista auto de profissão, capitão da equipa, 2 títulos consecutivos, campeão distrital em juvenis, campeão distrital em juniores. Zetó, o que é que isto para já representa para início de carreira? Bem, para mim representa bastante, como pode imaginar. 2 anos consecutivos campeão pode-me trazer algumas felicidades, podem trazer no futuro, não sei, mas em princípio será ótimo. Zetó, tu nos juvenis eras considerado pelos teus colegas de equipa como o cabeça de ouro. Eu não sei se isso continua a acontecer nos juniores. Bem, nos juniores talvez seja, tornou-se mais difícil, apanho mais dificuldades, jogadores com mais... Bem, jogadores mais velhos que eu, já alguns no segundo ano de júnior, mais dificuldades, mas consegui ainda alguns golos de cabeça, golos bonitos. Eu lembro-me que nos juvenis o pontapé de canto ao livre marcado para a pequena área, o Zetó em 5 oportunidades marcava 2 golos. Penso que não estou a exagerar. Sim, talvez não. Ora, eu tenho uma boa elevação e era o que eu tentava. Elevava-me, conseguia bater os defesas e marcava os golos. Joaquim Segorbe, o Zetó diz que nos juniores as coisas são mais difíceis para que ele concretize um ponto forte dele, na minha opinião, como jogador, que é o cabeceamento. Portanto, ele cabeceia muito bem, faz muitos golos, mas ele diz, acabou de dizer agora, que nos juniores é muito mais difícil. Será mesmo assim? E quanto mais andar para a frente, mais difícil se torna. Vamos lá ver. Sem tirar o mérito ao Zetó, nós temos que analisar que o Zetó tem uma envergadura física que pode ser muito boa em termos juvenis regionais, não nacionais, cuidado. Pode ser muito boa em termos juvenil regional, não quer dizer que já seja tão boa em termos de júniores. Veja que já se encontram júniores de segundo ano, no fundo são homens quase feitos. E depois começa a haver essa preocupação. Portanto, já até uma matreirice maior dos jogadores, mais um choque, mais isto, mais aquilo, e que não lhe permite, muitas vezes, com realmente a elevação que ele tem, que possa cabecear. No entanto, quer dizer, ele tem todas as qualidades. Se souber estar, se souber procurar o sítio ideal
e em termos de júniores o sítio ideal já não é o mesmo dos juvenis. Eu fiz-lhe ver isso várias vezes. Mas consegue-se porque há muitos jogadores em séniores que marcam muito gol de cabeça e é lá de marcar à mesma, não? Zeto, em relação à tua participação no futebol juvenil, estás a iniciar a tua carreira já com êxito, porque 2 títulos são sempre 2 títulos, não acontecem todos os dias. Até onde esperas chegar? É difícil dizer, porque chegando a séniores há sempre maior dificuldade. No entanto, os jogadores que vêm mesmo de fora, a ver se os jogadores estrangeiros a entrar nos clubes, e torna sempre mais difícil a nossa penetração no sénior. Tu és capitão da equipa, já o eras nos juvenis, acontece nos juniores. Nos juvenis era o Paulo Santos. Honra seja feita. Mas eu continuo a completar a minha pergunta. És capitão da equipa por votação da maioria ou porque foi indicação do teu técnico? Bem, isso nem eu posso dizer. O treinador indicou-me a mim, a braçadeira, não sei se foi votação, se não, mas... Qual é o teu papel verdadeiro dentro do campo com a braçadeira de capitão da equipa? Bem, perante o árbitro, o que é que costumas dizer? Tentar chamar a atenção quando acho que ele está a ser injusto. Consideras-te um jogador disciplinado? Sim. Talvez por isso sejas capitão? Talvez. Olha, em relação a estas 2 facetas de 2 títulos consecutivos, vais-me dizer que tem sido mais difícil nos júniores, porque torna-se mais difícil marcar golos, portanto também é mais difícil brilhar. Achas que brilhaste mais nos juvenis ou estás agora mais jogador nos juniores? Qual é a diferença de uma equipa, de um salto de um ano para o outro? Qual foi a diferença que encontraste? Bem, a diferença é que eu nos juvenis era o 2º ano que jogava a bola. Acho que fiz um campeonato razoável e este ano também acho, com a ajuda dos colegas, treinador, tudo, direção, e eu acho que fui evoluindo pouco em pouco. O 2º ano que jogavas a bola quando apareceste nos juvenis. Portanto, tens 17 anos, consideras que apareceste um pouco tarde a jogar futebol? Sim, apareci no 1º ano de júniores, estava no Nacional, ainda joguei meia época e daí para a frente. Antes disso, o que é que fazias a nível de desporto, antes de jogares futebol? Bem, joguei basquete, andei no badminton, era uma coisa passageira. Quem é que te trouxe para a União de Tomar? Foi um primo meu que joga no Ferreira de Zeda, que eu pedi-lhe e ele levou-me lá abaixo. Comecei a treinar e fiquei. Olha, neste campeonato, principalmente nesta segunda fase, houve grandes dificuldades porque as equipas eram mais bem apetrechadas, havia mais competição, houve problemas, como toda a gente sabe, em Samora Correia. Eu pergunto, vocês tiveram dificuldades no aspecto de ambiente quando se jogava fora? Dificuldades porque as outras equipas também tinham o seu valor? Queres recordar aqui alguma dificuldade, algum jogo de que vocês acabaram por sair, vamos lá, com os pontos, que era a parte mais importante, mas não foram capazes de pôr em prática tudo aquilo que sabiam jogar porque esse mesmo ambiente pesado lhes roubava tranquilidade? Queres recordar aqui algum jogo em especial? Vais-me já falar no Samora Correia, certamente. Em Samora foi um jogo difícil, como sabem, mas soubemos superar isso tudo. O ambiente do lado de fora das 4 linhas, e foi a nossa maior vitória, foi essa. Há poucos dias o Sr. Vítor Correia aqui na rádio falou de que, na opinião dele, a equipa que jogou melhor futebol, portanto aquela equipa que ofereceu maior réplica, que tinha mais valor para discutir com o potencial da União de Tomar, era a equipa do Cartachos. Parece-me que foi isso que o Sr. Vítor Correia disse. Eu não sei se a opinião do Zé Tó é a mesma. Sim, também. Embora eles começaram o campeonato com um pouco de azar, começaram a perder, começaram a ser afastados, e depois apareceu o Sabor mais agarrido a nós e nos trouxe bastantes dificuldades. Mas o Cartaz, penso que tinha mais equipa. Vem aí o Nacional da Primeira Divisão, um campeonato extremamente difícil, porque é outro futebol, são outras equipas, nada há a comparar com os distritais, e que o digam os juvenis.
O que é que pensas que esta equipa de União, porque ela irá continuar na sua maioria, até inclusivamente reforçada, até onde tu achas que esta equipa poderá ir? O que é que poderá fazer a nível de um campeonato da Primeira Divisão? Eu acho que nós, para o ano, temos a equipa para fazer boa figura no Nacional. Temos uma equipa razoável e vamos tentar dar o melhor. Joaquim Soarbo concorda com o otimismo do Zé Tó? Concordo absolutamente. Vejo até muitas hipóteses desta equipe fazer alguma coisa, porque, vamos lá ver, é uma equipe que praticamente fica toda, saem, salvo erro, em relação aos que estavam a jogar ultimamente, saem 3 jogadores, portanto a base da equipe fica. Os tais juvenis que sobem, portanto já estavam integrados, portanto já fazem parte da equipe. Eu estou realmente convencido que se vai poder fazer um campeonato jeitoso. E o campeonato jeitoso é manter-se lá, não é? Sr. Vítor Correia, para se fazer um campeonato jeitoso, haverá certamente a preocupação de se dar condições, sejam ele de trabalho como de transporte. É um problema que penso que é delicado, um problema que certamente tem preocupado os dirigentes e em particular o Sr. Vítor, que é o chefe do Departamento de Futebol Juvenil. Como é que se vai processar o transporte, na medida em que todos nós sabemos que a União de Tomar presentemente luta com dificuldades no transporte próprio? Vamos tentar que se resolva do melhor modo. Claro que a União de Tomar tem os meios de transporte, toda a gente sabe, e é esses que se vão utilizar. Nós até inclusive este ano tivemos uma possibilidade que foi-nos dada pela direção, quando, por exemplo, recordo-me que os juvenis iam jogar fora, os séniores também iam jogar fora, e optava-se por ser cedido o autocarro. Em anos anteriores acontecia ao contrário, a secção juvenil é que se tinha que desenrascar. Está a ver a ideia, portanto, não há dúvida alguma que temos que nos cingir aos transportes que temos, mas também penso em toda a situação que, se tivermos que ir mais longe, enfim, todas estas coisas têm que ser pontualmente revistas, e temos que solicitar à direção uma colaboração que eu penso que nos vai dar a certeza absoluta. Aliás, isso colaboração que certamente, vamos falar outra vez na Câmara Municipal, que poderá, em determinadas alturas, poderá auxiliar. Penso que não, porque a Câmara, infelizmente, tem 2 carrinhas de 9 lugares, enquanto outras câmaras têm aqueles autocarros, portanto, que foram servidos às autarquias, ou às autarquias, está a falhar. Portanto, compraram. Compraram. A nossa Câmara de Tomar tem 2 carrinhas de 9 lugares, a salvo erro. Portanto, 9 e 9 são 18, se contarmos com técnico, massagista, e portanto não dá. A priori está-se a contar com transportes do União de Tomar. A partir daí, qualquer caso pontual, sei lá, uma distância maior, tem que se apontar para outras situações, sei lá, isto é uma hipótese de véspera, uma situação qualquer. O problema do recurso de uma viagem de comboio, como já aconteceu nos juvenis, isso poderá não acontecer. Atenção, essa viagem de comboio foi posta a situação claramente aos jogadores. Eu estou testemunho disso. Portanto, foi posta claramente, e eles optaram. Porque senão os miúdos tinham que se levantar muito cedo, o Salveiro foi para jogar à Amadora. Optaram e depois contestaram. Há 2 contestatários, repare, e são precisamente 2 miúdos que mais tarde nós lhes chamamos a atenção e diziam que na altura que não tinham ouvido aquilo que lhes foi proposto. Mas quer dizer, o resto tudo correu bem, e sábado, onde há 18 cabeças, é capaz de haver 2 que, enfim, fogem à regra. Mas tudo isso foi ultrapassado. Olha, eu só em relação a isso, à viagem do comboio, eu até posso dizer, dar-lhe uma chega, porque fui eu que a propus. E digo-lhe com franqueza, ainda hoje voltava a fazer o mesmo, a preferir ir de comboio. Levantaram-se os jogadores, salvo erro, às 6h30 ou 7 horas para ir num comboio às 8, chegaram a Lisboa em muito melhores condições do que no autocarro, como iam, a sair daqui às 6 da manhã. Só que o regresso é que me parece que não foi tão bom como uma Bem, o regresso só não foi bom para essas 2 pessoas, porque são disciplinados por natureza. Só por isso. Só porque foram disciplinados é que não foi bom. Porque o Estrela da Amadora pôs um autocarro à nossa disposição, foi-nos buscar a Santa Apolónia, veio-nos trazer a Santa Apolónia, fez-nos esperar um bocadinho no campo, porque entretanto havia um jogo da equipe principal e o autocarro teve que levar os jogadores séniores ao estádio, e atrasámos-nos meia hora.
Porque de resto a viagem é muito menos maçadora daqui para Lisboa num comboio, como nós fizemos, do que num autocarro que o União de Tomar tem. Rápida e mais rápida. Bom, com 23 horas mais 20 minutos decorridos nesta segunda hora de arte desportivo, ao mesmo tempo estranho, mas faço aqui um pedido para que os unionistas do futebol juvenil, não digo que sejam, que haja unionistas do futebol sénior e do departamento de futebol juvenil, mas aqueles que acarinham mais em particular o futebol juvenil, podem participar no nosso programa, porque vamos estar até às 0 horas e seria de todo o interesse que viessem pôr aqui algumas questões. Mas vamos agora aqui fazer uma pequena pausa musical, porque o calor aqui dentro é imenso e nós vamos relaxar um pouco. Hertz Desportivo, 23 horas mais 22 minutos. Lembramos que Hertz Desportivo é patrocinado por uma firma e marca de grande prestígio. Lisboa Sul apoia o desporto e o futebol juvenil do União de Tomar. Bom, mas o nosso apelo aos nossos ouvintes parece-me que já deu resultado e temos um ouvinte em linha que certamente irá pôr alguma questão ao futebol juvenil e aos nossos convidados, particularmente. Alô, muito boa noite. Boa noite. Eu estou a falar com quem? Sandra Saraiva. Sandra Saraiva. Poderá pôr então a questão que melhor entender. Bem, conhecendo bem o futebol juvenil, gostaria de perguntar ao Sr. Joaquim Segorda se na União de Tomar lhe pediram títulos, ou ao fomentar o futebol jovem, ou fazer jogadores para o clube sénior do clube, ou em Tomar não se dá apoio aos jovens que saem das escolas do clube. Endereço meus parabéns à direção, técnicos, jogadores, massagista por este brilharete. Bem, em relação à última parte, desde já, o meu muito obrigado. Aliás, é meu nome e da equipe de jogadores e da direção. Quanto à primeira pergunta, eu já o disse várias vezes e continuo a afirmá-lo que os títulos, para mim e como técnico, entendo que para um treinador que são subjetivos. Quer dizer, a ideia inicial de um técnico do setor juvenil é formar realmente jogadores que possam vir a servir a secção sénior mais tarde. A ideia foi essa. É lógico que não se põe de parte um título, porque é sempre honroso, quer para quem toma conta da equipe, quer para quem faz parte dela, para além do clube. Mas a finalidade de base realmente, e eu entendo assim, e acho que estou no bom caminho, porque pelo menos tenho ouvido falar ultimamente técnicos do setor juvenil, inclusivamente agora o professor Carlos Queiroz, e as pessoas dizem que realmente que, sim senhor, os títulos são muito bonitos, mas interessa é estar-se a preparar jogadores para o futuro. Aliás, era até a situação que se leram os jornais, que ele dizia em relação agora ao caso da Arábia Saudita, em que, sim senhor, nós temos o futuro e eles têm o presente. Portanto, nós, em termos de secção juvenil, pensamos realmente estar a formar jogadores que possam vir a servir a União de Tomar em termos de futuro.
E eu já o disse há dias aqui na Rádio Hertz e continuo a dizer, porque também é verdade que só assim é que vejo hipótese do União de Tomar realmente continuar a ir muito mais além, porque toda a gente sabe que condições financeiras não são muito boas. Se não se fizer realmente um aproveitamento desta secção, destes jogadores que saem da secção juvenil, será mau. Mas estou convencido que está a trabalhar no bom caminho. Este ano, inclusivamente, já vão ser aproveitados mais jogadores, aliás, já o ano passado foram, e acho que sim, que a finalidade que é essa. Sandra Saraiva, está satisfeita com a resposta do técnico Joaquim Seguro? Estou muito bem satisfeita. Então, mas já falaram tantas perguntas, queria saber se o Sr. Joaquim Seguro então vai continuar no União de Tomar. Eu disse há dias e torno a dizer hoje, neste momento há 99% de hipótese de ficar. Só que às vezes 1%... Acho sim que deve continuar o trabalho que fez esta época. Mas também quero aqui chamar a atenção, e as pessoas podem pensar outras coisas, quer dizer, o problema de ficar ou não ficar é sempre relativo, isto é um problema que se tem que pôr à direção, não é a mim. Mas estou convencido que sim. Neste momento as coisas estão bem encaminhadas e estou convencido que acabarei por ficar. Aliás, até quando entrei no União de Tomar, mais ou menos, a ideia que se tinha posto era um projeto de 4 anos. Parece-me que somos capazes de tentar acabá-lo. Vamos lá ver. Sandra Saraiva, muito obrigado por ter participado e fazemos aqui um novo apelo para que os ouvintes que estejam connosco até às 0 horas, que poderão continuar a telefonar para o 31422 da rede de Torres Novas e poderemos continuar a fazer perguntas ao futebol juvenil do União de Tomar. Boa noite e obrigado. Lisboço é uma firma de grande prestígio e uma marca também de grande prestígio nacional que apoia o desporto e o futebol juvenil do União de Tomar. Lisboço, tintas e vernizes para a construção civil. Agente em Tomar, Abelha Ferragens e Ferramentas Limitada, na Avenida Cândido Madureira, 4042, em Tomar. Lisboço apoia o desporto. Futebol juvenil com o patrocínio de Lisboço. Também em arte esportivo, a boa música. Rivedo ancora il treno, allontanato e tu, che asciughi quella lacrima, tornerò, com'è possibile. E de novo mais um ouvinte em linha, disposto a fazer perguntas aos nossos convidados. Alô, muito boa noite. Boa noite. Estamos a falar com... Ferreira da Silva. Ferreira da Silva poderá pôr perguntas aos nossos convidados. Já vou fazer uma pergunta ao Quince Gorda. Faz favor. Sabendo ele que sou um amante do desporto, inclusive eu joguei com ele na Matrena, eu desejava que ele me respondesse, sabendo ele que as equipas de Lisboa, tendo um potencial muito forte no setor juvenil, se a União de Tomar tem possibilidades de manter na primeira divisão, como ele disse. Bem, boa noite, amigo Silva, que eu conheço mais por Silva do que por Ferreira da Silva. Parece-me que não estou enganado. Não. Eu conheço realmente o potencial, mas estou convencido que se realmente nós tivermos o mínimo de condições, que a União de Tomar, aquilo que tem neste momento no setor júnior, que tem possibilidades de lá ficar. Também é verdade que à partida parece-me que a primeira fase do campeonato de júniores não nos vai calhar da fase de Lisboa, pelo menos em relação ao que estava o ano passado. De qualquer das maneiras, até falando em relação, por exemplo, ao que se passou com a parte de Lisboa do ano passado, eu chego à conclusão, por exemplo, em relação aos juvenis, que se calhar se nós tivéssemos um bocadinho de mínimo de condições, tínhamos feito até um brilharete com essas equipes de Lisboa. E, portanto, estou convencido que a nossa equipe, se realmente as coisas correrem bem, se houver aquele mínimo de apoios necessários, que é capaz de fazer aquilo para o qual vai lutar, que é manter-se. Depois o campeonato é que o há a dizer, não é? Pois, mas é que espero bem que não aconteça como aconteceu aos juvenis, que em certa altura qualificou com uns certos problemas que houve, em vez de andar, digamos, como de antes, que o sobe e desce.
Acho que se arranjar uma secção juvenil, uma equipa júnior à altura, que poderia-se evitar uma situação dessas. É verdade, sim senhor, mas eu já tive o cuidado também de chamar aqui a atenção que para tudo isso também é preciso condições monetárias. Só que às vezes não chegam. Não é só ter equipes, tem que se dar o mínimo de condições. E neste momento o União de Tomar se calhar ainda não pode concorrer com essas equipes. Mas estou convencido que a equipe de júniores, que tem um leque de jogadores superior à equipe de juvenis, e que vai conseguir lá ficar. Para além de que a parte juvenil também houve outros problemas que não interessa agora estar a falar, mas toda a gente sabe que a equipe juvenil foi atravessada por uma crise gripal que abalou uma equipe de tal ordem que não houve hipótese, não é? Mas estou convencido que a direção que está a trabalhar nesse sentido e que vai haver condições. Depois logo se vê, não é? Senhora Ferreira da Silva, tem mais alguma questão a pôr? Queria. Então faz Queria desejar as maiores felicidades ao Quince Gordo e que continue com o trabalho que tem feito até aqui na secção juvenil. Da minha parte, obrigado ao Silva. E para si também o nosso obrigado por ter participado no nosso programa. Senhora Vítor Correia, em relação ao depoimento, portanto, à questão deste nosso ouvinte, é bom também lembrar-te que a equipa de juvenis, quando subiu ao Nacional, levou uma sangria muito grande de elementos que deixaram de pertencer, tal como o Zé Tó, que está aqui connosco. Portanto, isso também teve influência no rendimento da equipa, é evidente. Teve influência, só que as pessoas que estão pelo exterior também se esquecem de uma coisa, quer dizer, é que de juvenis, uma equipa de juvenis não se vai buscar jogadores a outros lados sem ter que pagar. Claro, em júnior já se torna mais fácil, não é? Por exemplo, como em séniores, o indivíduo acaba a sua época e vai para outro clube que lhe der melhores condições. Em juvenis é totalmente diferente, só são desvinculados através do pagamento de uma verba. E nós tivemos duas situações na equipa de juvenis. Ainda houve uma tentativa de reforço, mas não resultou em pleno. Só que a partir do momento em que os clubes da região onde pode haver um jogador que nos possa interessar, que não estão abertos ao diálogo, pois o União de Tomar não tem poder económico para os ir buscar. E há o problema, Sr. Vítor Correia, de que esses clubes normalmente, quando é para virem para a União de Tomar, pedem sempre dinheiro. Exatamente, eu vou aqui apontar um exemplo, as pessoas não me levam a mal que eu diga isso. O União de Tomar todos os anos se dispensava jogadores que passavam de júniores a séniores ao Oriense, e a época passada veio para cá um jogador do Oriense e teve, portanto, houve quase que pedir dinheiro, não é? Não foi dinheiro, foi outras coisas, foi material. Portanto, isto é um exemplo. Isto é um exemplo de que portanto, as coisas no setor juvenil não são tão fáceis a nível de recrutamento como se parece. Esta é a ideia. Portanto, e na equipa de juvenis, muito pior do que em júniores. Bom, mas em relação a reforço da equipa, é evidente, e nós que estamos por dentro conhecemos bem a situação, esta equipa de juniores, bem arrumadinha, já tem muitos e bons valores para efetivamente fazer um bom campeonato. Mas a primeira divisão nacional é diferente, como já aqui foi dito, e estou convencido que União de Tomar responsáveis estão a pensar seriamente em reforçar mais e melhor esta equipa. Então, estamos e já temos vários contactos de miúdos que querem vir, portanto, miúdos, entre aspas, que já são homenzinhos, que querem vir integrar a equipa de júniores. E se eles, se não falharem, vamos ter uma equipa razoável. Claro, quando se diz que se é para manter, quer dizer, pois a ideia é para manter. Eu aqui há dias, em conversa com o Zé Tó e com o Porfírio, estávamos a conversar e eu disse, até ao quarto lugar, isso é nosso. Isto na primeira fase, não é? Porque eu penso que na primeira fase não entram equipas de Lisboa e se entrar é uma. Entrar a Académica, o Leiria, o Almeirim, etc, etc. Portanto, o tentar o máximo possível, que a ideia é essa e vamos tentar reforçar a equipa de modo que corresponda aos nossos anseios. Claro que o União de Tomar também não tem como é que é de dizer, não tem gosto nenhum em ter equipas a subir e a descer. Agora que chegámos aos júniores, que eu penso que é o setor que se deve de apostar mais em termos de dar jogadores aos séniores, visto que é a equipa que apoia os séniores, penso que tem que lá estar em cima, com outra rodagem, com outros campeonatos, com outras coisas, de modo a que os miúdos, quando tenham que entregar os séniores, vão já com outra competição. Vítor Correia, a intenção de reforçar esta equipa de juniores não será um reforço temporário para que a equipa possa fazer uma boa temporada? É já pensar até em termos séniores. É já pensar até em termos séniores. Quer dizer, eu tenho falado muito com o Dr. Pedro, e até mesmo nas reuniões de direção, e eu apresentei-lhe, aliás, a secção apresentou uma ideia em relação a vários miúdos que estão a jogar nos júniores e outros que poderão vir,
que tem que ser feito de outro modo, de modo a garantir, portanto, a equipa sénior. Já a pensar em termos futuros, não já a curto prazo, mas sim já a longo prazo. Joaquim Segorbe, você é o técnico, o que é que pensa nos reforços? Eles são mesmo precisos e aonde é que a equipa está mais crescida, portanto, dessas falhas? Bem, serem precisos, são. E para mais quando se pensa realmente, como aqui o Vítor Correia está a dizer, que são reforços a pensar já em termos para de... já, desculpe interromper, para já é preciso um bom defesa central, porque o defesa central do União de Tomar, o capitão da equipa, é fraco. Se calhar não é fraco, mas também... Bem, ouvinte, atenção, eu estou a brincar porque eu estou a referir aqui ao Zé Tó, que está aqui comigo. Se calhar, se formos a analisar, o Zé Tó até nem se considera um central, cuidado. E eu até tive problemas com ele no princípio da época por causa disso. Mas a equipe que a União de Tomar tem de júniores precisa realmente de 3, 4 jogadores. Estamos a procurar, portanto, precisamos de mais um avançado ou 2, precisamos possivelmente de um bom defesa lateral, porque precisamos mesmo de um bom defesa lateral, defesa esquerdo, mas é uma coisa que há muita dificuldade no futebol hoje, é um defesa esquerdo. E com isto, cuidado, que eu não estou a falar contra o Conde, porque o Conde, aliás, eu já lhe disse a ele, disse-lhe a ele de caras, porque eu estas coisas digo a ele de caras. O Conde é um bom jogador, não é um bom defesa esquerdo. Podem me perguntar porque é que ele era defesa esquerdo. Eu digo, era porque a equipe não tinha outro. Mas isto é um problema que eu tenho posto muitas vezes ao Conde, que para mim o Conde tem lugar na equipe noutra posição. Portanto, precisamos de um bom defesa esquerdo, precisamos de um bom jogador de meio campo e 2 avançados ou 3, porque esta equipe de júniores não tinha praticamente avançados. Nós até fomos muito criticados, é isso que eu digo, as pessoas criticavam. Nunca ninguém teve o cuidado de perguntar ao técnico o que é que se passava, só criticavam. No entanto, se formos a analisar quase meio campeonato do distrital, portanto, da fase de apuramento, e mais meio campeonato desta fase final, tínhamos 2 avançados. Tínhamos um grande avançado que felizmente apareceu nos últimos 3 jogos. Mesmo assim, com os apontamentos todos negativos que fizeram, sem perguntar o que é que se passava. Talvez, estou convencido até que se esse rapaz não se tenha lesionado, que foi o caso do Caleiro, estou convencido que tínhamos resolvido a situação do apuramento muito mais rapidamente. Só que são problemas que quem lá está dentro é que sabe. E as pessoas, quando vêm cá para fora mandar as suas viscas a fazer críticas ou fazer análise, deviam tentar saber o que é que se passava. Por isso, estamos a tentar realmente procurar esses reforços. Temos uns jogadores em vista, mas que fique ciente que não se está a procurar jogadores em termos de reforçar a equipe de júniores, só porque a equipe de júniores precisa de jogadores, mas está-se a procurar jogadores que possam vir a pertencer à União de Tomar em termos de futuro. E é isso que o Vítor Correia estava a dizer e que falou realmente, ele pelo menos disse-me que tinha falado, era que a União de Tomar realmente conseguisse segurar esses miúdos. Porque os miúdos que nós estamos a tentar ir buscar são realmente miúdos que vêm, estou convencido disso, a nascer, que às vezes há transições muito grandes, mas são miúdos que vêm a fazer parte do elenco de séniores daqui a 2, 3 anos. Portanto, é só a ideia essa. Ora bem, o Zé Tó, vamos falar um pouco mais com o Zé Tó, ele tem falado muito pouco, ele está farto de transpirar, porque de facto está aqui um calor insuportável. Zé Tó, o técnico Joaquim Segorbe disse que talvez o Zé Tó até nem seja um defesa central. Tens essa opinião? Bem, eu comecei a jogar futebol, foi a médio direito. Depois daí passei a ponta de lança no outro ano, mas foi pouco tempo. Marcavas muitos golos a ponta de lança? Marquei alguns. Cabeça, claro. Não parte deles. E não só. Depois daí passei a central de marcação e até cheguei a livre, como fiz esta época praticamente toda. Mas qual é o lugar que gostas mais de jogar futebol? Bem, eu, como ali o Mister disse que eu discuti com ele por causa do lugar, foi verdade.